paz do Senhor, meus amados queridos irmãos e irmãs, que excede todo entendimento, venha estar em vossos corações e guardar os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu sou o evangelista Bruno, estou aqui ao vivo de nosso novo ministério, um novo tempo que nós vamos inaugurar no dia 6 de junho. Estamos aqui mais uma vez, pela Evangelua, os evangelistas do último avivamento. O Senhor, Ele quer trazer avivamento, e isso quando trata essa palavra evangelistas do último avivamento, nós trazemos assim que o Senhor, Ele quer trazer princípios, porque verdadeiramente o evangelista é aquele que ensina princípios, é aquele quando a pessoa está se adentrando no evangelho, o evangelista ensina ela a caminhar, ele ensina ela os novos parâmetros, ou seja, uma nova forma de viver. Então, ou seja, nós como evangelistas, viemos aqui para glorificar, exaltar e engrandecer o nome de nosso Deus. Assim como Filipe, ele foi ali para ensinar, aquele eunuco, aquele etíope, verdadeiramente os princípios da palavra. Nós como evangelistas viemos verdadeiramente para restaurar a palavra do Senhor em nome de Jesus em nossos corações. É tempo de restauração, é tempo de transformação, é tempo de renovo, é tempo de transbordamento pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Nós, como a Igreja Apostólica do Evangelho do último avivamento, estamos aqui para glorificar e louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já deixo um convite para você, dia 6 de junho do próximo mês agora, falta menos de um mês, 25 dias aproximadamente, estaremos inaugurando o nosso ministério aqui, que fica na rua Leia Vitor, número 50, aqui no bairro Xangri-Lá mesmo, região nacional. Você é bem-vindo para estar aqui. Tenho certeza que o convidado principal, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, ele vai estar no meio de nós, ele vai estar aqui em nome de Jesus Cristo, para nos tocar, nos transbordar, porque a presença dele já é real neste lugar, mas eu tenho certeza que ele vai se manifestar neste local de maneira sobrenatural sobre a sua vida. Eu creio que aqui vai ser um lugar de cura, vai ser um lugar verdadeiramente de toque no seu coração, vai ser um lugar verdadeiramente de libertação para a sua vida. Então creia no poder de Deus, amém, glória a Deus, aleluia, e creia que Ele tem o melhor para você, em nome de Jesus, amém. Deus tocou no meu coração a mensagem no dia de hoje, aqui nesse local, de trazer sobre 7 erros que a igreja cometeu e comete, como nos tempos apostólicos, como nos tempos também do Antigo Testamento. Então eu queria trazer esses 7 aqui. Eu sei que deve ter alguns, mas os 7 aqui que são os principais, que eu consegui aqui averiguar uma passagem pela Bíblia que Deus trouxe no meu coração. 7 erros que são praticamente a base de todos os erros do povo judaico do Antigo Testamento e que veio também até o Novo, e Jesus Cristo veio para consertar esses erros, essas falhas, veio para verdadeiramente converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, em nome de Jesus. Então creia nesse poder, creia nessa unção, creia nessa graça. Eu quero que você abra sua Bíblia, em nome de Jesus, lá no livro de Gálatas, Epístolas de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, do versículo 14 em diante. Glória a Deus, aleluia. Epístola de Paulo aos Gálatas, do capítulo 6, do versículo 14 em diante. Amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem alguma virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel
de Deus. Só até aí mesmo, só até esse versículo aqui. Gostaria de frisar mais uma vez esse versículo 16: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. A igreja do Senhor, meus amados queridos irmãos, verdadeiramente é o Israel de Deus. Eu te provo isso biblicamente. Como assim? Te provo biblicamente falando. A palavra diz, meus amados queridos irmãos, lá em João, se nós formos notar que o Senhor falou assim no capítulo 10, que ele era o quê? O bom pastor. E ele, sendo um bom pastor, ele falou no versículo 16: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então a palavra do Senhor está falando aqui que haverá apenas um rebanho. Muitos falam, que há separação, que a igreja, é uma coisa, Israel é outra coisa. Não, o plano de Deus, a palavra fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra é fiel e justo a aperfeiçoá-la até a volta de Cristo. Então, ou seja, olha o que a palavra vai nos dizer. Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 18, vai dizer sim que o Senhor, ele pegou aquele muro que causava separação e o derrubou, para criar dos dois povos apenas um povo. Porque nós que outrora éramos estranhos ao concerto, nós que outrora era estranho, a aliança e a comunidade do povo de Israel, o Senhor agora nos chamou verdadeiramente para vivermos a presença do Senhor. Então, ou seja, nós somos chamados, meus amados, para colocar apenas um povo. A palavra vai dizer também em Romanos, glória a Deus, aleluia, no capítulo 10, no versículo 12, vai dizer assim: portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico com todos os que o invocam. Então, ou seja, não há diferença. A palavra do Senhor está dizendo: não há diferença para todos aqueles que me invocam, nem de grego, nem de judeu, nem de judeu, nem de grego, porque o Senhor fez o quê? Dos dois povos apenas um povo. Como eu falo de igreja apostólica, quando o Senhor pôs essa visão em meu coração, Ele está falando de algo muito maior. Porque aonde nasceu a igreja do Senhor? A igreja do Senhor, sabe onde que ela nasceu? Ela nasceu lá em Israel. Ela nasceu em Jerusalém, aonde? No dia de Pentecostes. Então, ou seja, a igreja do Senhor, ela nasceu naquele povo. A igreja do Senhor, ele veio porque todos os apóstolos eram israelitas, eram galileus, eram verdadeiramente povo de Israel. Então, ou seja, não há diferença. A palavra do Senhor está dizendo aqui em Romanos 10, versículo 12, que não há diferença. Gálatas no capítulo 3, também versículo 27, vai dizer assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos sois de Cristo, sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de quem? De Abraão, e herdeiros conforme a promessa. O povo de Israel era quem? Era herdeiro de quem? De Abraão, era descendência de Abraão. E a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós também somos descendência de Abraão pela fé. Eles são filhos naturais, nós somos filhos verdadeiramente pela fé, porque Abraão creu e aquilo foi imputado que é por justiça para Abraão. Então nós cremos, meus amados queridos irmãos, que verdadeiramente nós também somos apenas um povo. Mas como assim o povo de Israel muitas vezes não crê em Jesus? Se engane, porque agora existem os judeus messiânicos. Existem os judeus messiânicos, meus amados queridos irmãos, que verdadeiramente eles estão se convertendo a Jesus. E a minha palavra vai dizer lá em Mateus capítulo 24, a palavra do Senhor, a Bíblia do Senhor, a qual eu tenho ela, vai dizer assim: que e quando a figueira começar a dar os seus frutos,
a começar a brotar as suas folhas, saber então que está próximo o quê? O fim. Então, ou seja, a figueira ela tem que florescer. E a figueira, meus amados queridos irmãos, desde 1949, 45, desde quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o povo de Israel começou a voltar novamente para a terra de Israel. Eles vão voltar a reconquistar a terra de Israel. E houve verdadeiramente aquele povo tomou posse novamente daquilo que já era seus, de promessa do Senhor. Então a figueira está dando fruto. Eu creio, meus amados queridos irmãos, num propósito do Senhor, a qual vai falar também lá em Romanos, no capítulo 11. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você entenda o que a palavra do Senhor ela quer nos dizer. Ela vai falar assim, glória a Deus, aleluia, no versículo 11 do capítulo 11, vai dizer assim: digo-os, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio salvação aos gentios, para o incitar à emulação, ou seja, para o incitar aos ciúmes. Oséias fala: porém vocês de ciúmes com o povo que não é meu povo. Aqui mesmo fala sobre isso. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, ou seja, se esse povo, o Senhor, de certa forma, permitiu o endurecimento do coração deles, para que nós, gentios, pudéssemos ser alcançados, a palavra está falando aqui, se a diminuição deles, se a sua queda veio ser salvação para nós, quanto mais quando eles foram salvos, quanto mais eles chegarem à sua plenitude. Mas a palavra também vai dizer aqui, no versículo, Deus aleluia, no versículo 25 e no versículo 26, vai dizer assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. A palavra do Senhor fala o quê? Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, a qual farei conhecer a sua aliança. Olha o que ele está falando aqui: para que não presumeis de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então eu creio, no meu entendimento, que o Senhor tem me dado, que verdadeiramente, meus amados irmãos, o povo de Israel e a igreja do Senhor são apenas um povo. O Senhor não tem várias noivas, o Senhor tem apenas uma noiva, preparada e adornada. A palavra vai dizer no Apocalipse que vai vir uma noiva que está preparada com as vestes lavadas e remida pelo sangue do Cordeiro. Não existe duas noivas, existe apenas uma noiva, existe apenas um noivo. Existe apenas um povo preparado e bem disposto para ouvir a palavra do Senhor. E agora é tempo verdadeiramente que a figueira tem dado o seu fruto. Aquele povo tem crido nas promessas do Senhor. E eu creio que se ele começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoá-la até a volta de Cristo. E eu provo mais uma vez isso, a palavra do Senhor para você. Eu provo para você, porque a palavra vai dizer, glória a Deus, aleluia, quando houve uma discussão sobre se o povo tinha que guardar ou o povo não tinha que guardar os ritos mosaicos, as leis mosaicas, ou seja, as leis cerimoniais, as leis civis e as leis matrimoniais. Então eram mais de 600 leis ao todo, 365, ou seja, proibitivas, e 260 e poucas que não eram permissivas, leis regulamentares que existiam para o povo de Israel. Mas aqui está falando aqui em Atos 15, quando o povo entrou, houve grande discussão se o povo devia se circuncidar ou se não devia se circuncidar. Houve uma grande discussão, mas a palavra vai dizer aqui, glória a Deus, aleluia, e com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, e o Senhor que faz todas
estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Ou seja, a vontade do Senhor desde o princípio é que todo o povo, a comunidade de Israel, a comunidade verdadeiramente dos gentios, se tornasse apenas um povo e verdadeiramente buscasse ao Senhor em espírito e verdade. A palavra está dizendo aqui que o Senhor ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Ele vai restaurar esse tabernáculo que está em ruínas, que tornará a edificá-lo. Ei, eu estou falando para você que o Senhor tem algo verdadeiramente transformador desde a eternidade. Foi a vontade do Senhor, que a igreja dele, a multiforme vontade dele, que verdadeiramente a gente já estava escolhido, era o propósito dele. Verdadeiramente chegar até o propósito da igreja. Começou por Israel. Israel tinha que ser um povo sacerdotal, tinha que ser um povo exemplar, a qual verdadeiramente o Senhor trabalhou durante muito tempo. Sabe para quê? Para que eles fossem exemplo de nós de hoje que somos gentios. Mas começou por eles para que pudesse expandir para o mundo todo, porque a palavra do Senhor diz que o Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De onde que esse propósito? Do povo de Israel. Então, ou seja, o Senhor agora está restaurando, o Senhor agora está renovando, o Senhor agora está cumprindo o propósito dele. É tempo da figueira dar os seus frutos, é tempo da igreja acordar, é tempo de nós voltarmos a Sião, é tempo de voltarmos a ser uma igreja apostólica, uma igreja verdadeiramente que segue os princípios, a igreja que verdadeiramente segue o projeto de Deus. Ei, o Senhor agora está voltando tudo. Você pode ver que o Senhor está voltando. Ele está voltando para os propósitos daquela época. Ele está voltando à igreja. Ele está abrindo a sua visão, sabe para quê? Para o tempo apostólico. Ele está abrindo a visão agora para o tempo dos 12. Ele está abrindo agora a visão, sabe para quê? Do culto nas casas. Ele está abrindo o tempo para quê? Porque o tempo daquele povo ali, você pode ver que a igreja apostólica, a igreja primitiva, eles não queriam sair para fora para pregar. E agora a igreja também, hoje também, muitas vezes nós deixamos de orar para o povo de Israel. Mas se quando aquele povo não for salvo, aquele povo ali, verdadeiramente eles são o relógio do fim dos tempos. Verdadeiramente eles são esse relógio do fim dos tempos. Então nós temos que crer, começar a clamar, e louvar, exaltar e agradecer. Em nome de Jesus. É ter verdadeiramente o Senhor, Ele terminar essa boa obra que Ele começou. Ele vai terminar. Eu creio que o Senhor ainda tem um amor grande para o povo de Israel. A palavra vai dizer no Salmo 122: oramos para a paz de Israel, para que haja prosperidade no meio de vós. Então, ou seja, nós temos que orar para aquele povo, porque é verdadeiramente aquele povo, quando ele for salvo, vai vir salvação de forma sobrenatural para o mundo todo. Nós temos que crer. Há uma noiva, meus amados irmãos, que fala em Apocalipse no capítulo 12, que ela tem Cristo gerado dentro dela. Ou seja, essa igreja só vai ser arrebatada quando ela tiver Cristo formado. Ou seja, quando for uma igreja verdadeiramente que chegar até a unidade, até verdadeiramente a varão perfeito, em nome de Jesus. Eu quero falar para você que o Senhor tem algo novo para falar com você, em nome de Jesus. A igreja muitas vezes tem cometido muitos erros. Eu falo com você, eu quero trazer esses erros aqui. São 7 erros, a qual eu comecei aqui a falar, e eu tive que falar um pouco sobre Israel, sobre o povo de Deus, para você entender qual que é o propósito. Então, ou seja, a igreja, ela tem cometido esses erros também com o povo de Israel, Israel de Deus. Nós temos cometido muitas vezes esses erros. E quais são os erros da igreja? Israel cometeu idolatria. Êxodo capítulo 32 vai dizer assim, que quando Moisés ele subiu para o monte, o povo começou, a se sentar e a comer as suas idolatrias, a idolatrar. Ela fez um bezerro de ouro. E a igreja também cometeu esse erro também. Quando a igreja cometeu esse erro? A igreja cometeu esse erro, a igreja apostólica romana, ela cometeu esse erro quando ela começou a trazer idolatria. O que era aquele tipo de idolatria? A idolatria, meus amados irmãos, vai dizer uma palavra um pouco difícil para você entender: antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Para você entender, antropomorfismo é o seguinte: antropomorfismo, vamos supor, ele transformou Diana em Maria. Ele se transformou, vamos pôr aqui um exemplo, Zeus em Jesus. Ele se transformou, você vê o Natal, a gente muitas vezes comemora o Natal, de forma assim, crendo no nascimento de Jesus, mas na verdade, Natal era o dia do Deus invicto, era o dia do Deus Sol. Então, ou seja, eles transformaram aquele dia do Deus Sol, do Deus invicto,
né? Eles transformaram aquele dia ali. Fala verdadeiramente o dia do sol, que se comemorava naquela época ali. Eles começaram a comemorar o dia do nascimento de Jesus, sabe por quê? Eu vou te explicar você aqui. O dia do Deus invicto deles, sabe o que eles comemoram? É porque é o dia mais longo, ou seja, é a virada do inverno para a primavera, né? É a virada de tempo. Então, ou seja, é o dia mais longo, se eu não me engano, se chama o dia solstalício, que se chama esse dia. É o dia mais longo que existe. E como ser um dia mais longo, era o dia que o sol ficava raiava mais cedo, né? E ia se pôr mais tarde. Então, como eles começaram, né, a substituir, né, esses deuses, eles pegaram esse sol, esse Deus invicto, que era o Deus do sol, e colocaram ele como Jesus. Por que Jesus? Porque ele é o que? O sol da justiça. Então, ou seja, houve uma troca para Constantino. Ele queria verdadeiramente fazer o cristianismo como a religião oficial. Como ele queria fazer o cristianismo como religião oficial do povo, então o que ele fez? Ele tinha que fazer o povo se acostumar com a religião cristã, porque o povo já tinha os seus deuses, já tinha a sua religião. Então eles começaram, né, a substituir um Deus pelos outros, começaram a ter essa substituição. Então, ou seja, meus amados queridos irmãos, essa transmutação que teve, né, de um Deus para o outro, esse povo muitas vezes começou a aceitar a idolatria. A idolatria hoje que tem na Igreja Católica é essa idolatria que aconteceu. Mesma coisa do povo de Israel cometeu também. Nós, como cristãos, a Igreja Católica é cristã, é apostólica. Então eles cometeram esses mesmos erros também, de trazer o que? Idolatria. O Senhor já tinha repreendido, né, a igreja sobre isso. Aceitasse essa mulher, Jezabel, que se chama Jezabel, que se diz profetiza, que traz, ensina o meu povo, né, as idolatrias, a comer da prostituição. Como, né, repreendeu também aquela igreja também, né, que estava verdadeiramente seguindo a doutrina de Balaão, que ensinava, né, Balaque a lançar tropeço diante do povo de Israel. Então, ou seja, a igreja cometeu esses erros também, e muitas vezes nós temos cometido idolatria. Como idolatria? A idolatria, meus amados irmãos, que muitas vezes a igreja tem cometido, é quando você coloca algo acima de Deus. O Senhor falou que a gente não pode adorar a Deus e a Mamon. Então, ou seja, quando você adora o dinheiro, quando você adora os bens materiais, você está colocando isso acima de Deus. Nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. Nós não podemos colocar nada acima de Deus. Então, ou seja, esse povo também cometeu esse erro, e a igreja também cometeu esse erro. A igreja também, assim como Israel cometeu esse erro, foi a igreja, o tempo de Israel, o povo, eles também quiseram um governo. O povo de Deus, que era para ser uma nação teocrática. Como assim teocrática? Teocrática era um povo que era governado apenas por Deus. A teocracia é um povo que é governado por sacerdotes de Deus, que tem direção de Deus. Mas o povo, lá em 1 Samuel vai dizer assim no capítulo 8, que o povo já não queria ser mais governado pelo sacerdote. E quando eles negaram, o Senhor falou assim: quando eles te negaram você, Samuel, eles não negaram foi você, eles negaram foi a mim de governar sobre eles. Então, ou seja, o povo também judeu, né, o povo de Israel, eles negaram, né, ter apenas Deus controlando, né, a nação, controlando o povo dele, o povo, né, que se chama pelo meu nome, que a palavra do Senhor vai dizer. A palavra vai dizer que o meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. Não é da vontade de Deus o povo ser governado por um rei, por um governo humano. O Senhor queria governá-lo, mas o povo verdadeiramente se virou as costas para Deus. E também o erro também da igreja também, primitiva, há cerca de 300 depois de Cristo, o povo também, né, se juntou ao governo secular. Quando? Constantino. Mais uma vez Constantino na história. O imperador Constantino, né, ele pegou a religião e fundiu a religião, né? A igreja católica nasceu. Igreja quer dizer igreja apostólica, católica romana. Por quê? Porque a igreja apostólica, ou seja, dos apóstolos, católica, que quer dizer universal, romana, que ou seja, que era do povo romano. Então, ou seja, houve essa fusão. Então, ou seja, desde quando que
O governo secular, ele se juntou, à religião. Aconteceu isso, aconteceu, e o cristianismo se perdeu. O cristianismo entrou em decadência de forma sobrenatural. E só em 1500, quando o Senhor começou a trazer a reforma, quando Ele começou a separar, novamente um povo separado e exclusivo, Ele separou, ou se fosse não, eu quero separar um povo exclusivo. Eu não quero que o meu povo, não estou falando que política é errado não. Eu estou falando o seguinte, que o povo de Deus, a igreja, não pode ser dependente de forma nenhuma da política. O povo de Deus não pode ser dependente de forma nenhuma do governo. É assim que governar, ou seja, de forma paralela, mas cada um exercendo o seu poder, ou seja, a sua autoridade. O governo secular, ela rege, ou seja, as leis civis deste mundo. Mas já, por exemplo, a igreja, ela exerce uma autoridade espiritual. A minha palavra vai dizer assim, que nós já governamos juntamente com Cristo nos lugares celestiais. A igreja do Senhor tem que começar a tomar posse, a começar a tomar posição nos lugares celestiais e começar a governar, começar a exercer a autoridade, começar a clamar pelo sangue de Jesus, começar verdadeiramente a lutar contra os principados e as potestades, com as armas espirituais, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, começar a usar a palavra do Senhor, para que algo novo comece a acontecer em nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós devemos clamar pelo sangue de Jesus. Nós devemos começar a glorificar pelo sangue de Jesus. Que quando tem alguém clamando, quando tem alguém buscando, quando tem alguém adorando, você pode ter certeza, quando tinha pessoas de Deus que eram levantadas ali, que clamavam pelo povo, o Senhor dava vitória. Quando existiam pessoas como Gideão, quando existiam pessoas verdadeiramente como Débora, quando existiam pessoas que verdadeiramente se levantavam pelo povo de Deus e clamavam, assim como Abraão falou, se existir apenas um justo, o Senhor vai destruir aquela terra, junto com todos os ímpios. Ou seja, se tiver um justo clamando, nós devemos clamar, nós devemos adorar, exaltar e glorificar o nome de nosso Deus. É tempo de nós clamarmos ao Senhor, é tempo de nós glorificarmos ao Senhor, de agradecermos ao Senhor em espírito e verdade. Nós somos uma igreja viva, nós temos verdadeiramente que se mover como uma igreja viva nessa terra. E quando verdadeiramente a igreja se junta ao secularismo, ela traz o mundo para dentro da igreja. E a igreja verdadeiramente, ela tem que verdadeiramente ir de encontro ao mundo e converter esse povo. Porque quando o Senhor ele sentava na mesa do pecador, Ele não sentava para escarnecer não. Sabe o que ele sentava? Ele sentava para ganhar um pecador. É por isso que os fariseus não entendiam, porque a palavra fala que a gente não se sentar na mesa dos escarnecedores, não é verdade? Mas o Senhor ele sentava e trazia mudança. A igreja tem que começar a exercer isso. A igreja tem que começar a exercer mudança, a exercer transformação, a verdadeiramente levar arrependimento pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus e o convencimento do Espírito Santo de Deus. A palavra vai dizer assim, que os apóstolos pregavam e o Espírito Santo cooperava. Então, ou seja, faz a sua parte que eu farei a minha. É isso que o Senhor quer falar conosco, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Você tem que começar a crer nesse poder. Outro erro que a igreja ela começou a cometer, a igreja começou a cometer nos dias de hoje mesmo. Sabe o que ela começou a cometer? Valorizar mais o exterior, o seu ego exterior, do que o interior, do que aquilo que está dentro de nós. Mateus 23 vai dizer assim, falou para os fariseus, Jesus falou, vocês vestes longas, vocês vestes bonitas, mas vocês são como um sepulcro caiado. Por fora vocês são muito bonitos, mas por dentro vocês têm ossos podres. Olha para você ver o que o Senhor falou com aquele povo. Olha o que o Senhor falou. Olha como é que o Senhor admoestou aquele povo. Olha como é que a gente verdadeiramente tem, meus amados irmãos, que nos portarmos. Não adianta estarmos belos, não adianta nós vestirmos ternos, as mulheres vestirem saias longas, terem cabelos grandes, mas se não tiver o caráter de Cristo dentro de você. A igreja muitas vezes tem se preocupado com o exterior. Não é que não seja importante, a palavra vai dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, para nos santificarmos de corpo, alma e espírito. Não é que não tenha importância, tem importância nesse nosso corpo. A mulher deve se vestir bem, o homem deve ter também um trasto, o seu deve se trajar de traje manso. Como um traje manso? Como é que se eu visto todo esquisito, todo doidão, como é que eu vou ter um traje? A pessoa vai olhar para mim e não vai ver nada de mansidão. Ela vai ver verdadeiramente um
traje agressivo. Então, ou seja, nós devemos nos trajar, com certeza sim, mas o que deve ter a gente deve vestir primeiramente das vestes de salvação e nos revestir das armaduras do Senhor. Em nome de Jesus, nós temos que nos revestir das armaduras do Senhor. Revestir, ou seja, eu já estou vestido com a veste da salvação e me revisto, ou seja, eu vesto por cima, as armaduras do Senhor, que são a fé, que são o que? A veste de salvação, primeiro a capacete, ou seja, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação para pregar o Evangelho, a espada do Espírito e sobretudo o escudo da fé. É esse escudo que vai te defender contra os dados inflamados do inimigo. Você tem que crer nesse poder, você tem que crer nessa unção, você tem que crer nessa graça, em nome de Jesus. E outro erro também que eles cometeram: Israel, ele focou mais em templos feitos por mãos humanas do que esse templo que somos nós e você. Porque Jesus falou assim, quando os apóstolos estavam vendo aquele templo ali, eles falaram assim: esse templo vai ser destruído em 3 dias, em 3 dias eu vou fazer um novo templo. E eu vou fazer um novo templo por quê? Porque ele falou: sacrifício e orações não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, ou seja, o Senhor veio para preparar um corpo, um templo para Ele. Porque a palavra vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que nós somos templos do quê? Do Espírito Santo de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Você tem que santificar, você tem que buscar o Senhor, você tem que clamar. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Paulo já falou isso. Não que sejamos perfeitos, mas nós prosseguimos, esquecendo as coisas que até espírito, e prosseguimos para o alvo, para o prêmio da nossa consolação, para o prêmio da nossa salvação. Ei, prossiga para o alvo. Não se acomode com seus erros, não se acomode com as suas falhas, mas busque a santificação. Não fale: eu sou assim e assim eu vou ficar. Não, é tempo de você ser transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque o Senhor vai buscar uma igreja assim, purificada, que esteja com suas lavagens, esteja com suas vestes brancas como a neve, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero clamar por você. Eu quero clamar por uma igreja verdadeiramente que esteja Cristo formado dentro dela. O meu foco aqui nessa igreja é isso, que esteja Cristo formado dentro dela. O nosso foco aqui verdadeiramente é fazer Cristo ser formado dentro dela. Outro erro que a igreja muitas vezes ela tem cometido: Israel também houve divisão. Nós sabemos, que Salomão, na época de Salomão, o Senhor, a gente fala com Davi, que depois dele, houveria separação. Mas o povo, depois que houve aquela separação, houve espírito faccioso. Vou te provar em Evangelho de João, capítulo 4. O Senhor vai chegar para aquela samaritana e vai dizer assim: eu sou a fonte de águas vivas. Eu tenho uma água que você beber que você jamais vai ter sede. Ela falou: se vocês, judeus, falam que a salvação vem dos judeus, mas nós, samaritanos, adoramos aqui e vocês adoram lá. Ou seja, você pode ver no Evangelho de João, vai dizer também várias vezes também que eles chamaram Jesus de samaritano, falando que ele tinha demônio. Então, ou seja, você vê o espírito de conteúdo, o espírito de divisão. Paulo também admoestou em 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, vai falar muito sobre isso. Vós sois carnais, vós sois, uns dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Pedro. Ei, em nome de Jesus, nós não somos de Paulo, nós não somos de Pedro, nós não somos de Apolo. Não existe esse negócio de pentecostal, tradicional ou apostólico, seja o que for. Nós somos a igreja de Jesus. Ei, todo espírito de facção, eu quero me repreendo e jogo por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para jogar todo espírito de facção, todo espírito de pelega que atrás de visão, vai sendo queimado e repreendido em nome de Jesus. Eu repreendo agora, pelo poder que é no nome de Jesus, esse espírito de facção.
Ei, a igreja de hoje muitas vezes é uma vergonha. Nós estamos abrindo aqui essa igreja apostólica, evangelho do último avivamento, sabe para quê? É evangelho do último avivamento, sabe por quê? Porque nós não estamos aqui preocupados apenas em encher a igreja aqui de quarta, sexta e domingo, não. Sabe por que muitas vezes a gente tem um fundamento aqui, sabe de quê? De evangelizar. A palavra vai dizer assim que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e a viúva e ajudar os necessitados. Sabe por que muitas pessoas, a igreja de hoje não tem se levantado para visitar os presos, para visitar o morador de rua, para visitar os hospitais? É porque não vai encher a igreja dele no final de semana, é porque não vai encher a igreja dele no domingo. É por isso que muitas vezes a igreja não vai fazer isso. É porque é espírito faccioso, perdeu a visão do reino. E o Senhor me fala em meu coração: se nós perdemos a visão do reino, rei, canta, o evangelho do reino não é quando você fica pregando só em prol da placa da sua igreja, não é quando você fica apenas pregando em prol da sua célula, mas é quando você vai em prol do reino. Independente se a pessoa vai se converter para a sua igreja, você vai pregar o evangelho do reino, você vai falar do amor de Cristo para ela. Ei, é tempo de nós acordarmos. É tempo de verdadeiramente nós despertarmos. O Senhor mandando para a igreja dizer nessa tarde: desperta do que dorme, e Cristo te esclarecerá, Ele vai te resplandecer. É muita glória para o Senhor. Nós temos que ser uma igreja desperta. Chega de espírito de facção. Eu apenas vou evangelizar o irmão, e se não for para a minha igreja, eu não vou evangelizar ele. Para de ser espírito de Peleg que trouxe divisão. Para com isso. É tempo de nós clamarmos, exaltarmos e agradecermos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de glorificarmos a Ele. É tempo de buscarmos a Ele. Alavachuriando rebe, decaiaceba, levantaia. Hold caiachuriando rébia, alavaceba levantaia, de caiachuriando rébia, alavaceba levantaia. Eu profetizo uma igreja novamente, meus amados irmãos, que esteja Cristo formado dentro dela. Nós temos que ser igreja, a igreja de Apocalipse 12, a revelação dessa igreja que é Apocalipse 12, uma igreja que tem a luz debaixo dos seus pés, ou seja, uma igreja que tem o exemplo de Cristo, que